Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui no canal Notícias do Fogão. Vamos falar de Jefinho, que acho que finalmente, né, depois de 48 mil anos longe dos gramados, deve voltar ao Fogão. Vamos falar de Botafogo e Criciúma com esgotados ingressos praticamente, eu acho que é isso, né? Falta só Maracanã mais, ou um tiquinho de coisa que tá faltando. Nesse jogo contra o Criciúma teremos um mosaico, estão organizando um mosaico aí, pedindo aí vaquinha, doações para isso. Um mosaico total do Maracanã, total, para humilhar torcidas de Fluminense e Flamengo que fazem mosaicos porcos. Vamos fazer um mosaico total e dar show no Maracanã. E, cara, até o Lula, não politizem o vídeo, pelo amor de Deus, mas ele falou sobre o Botafogo, então eu tenho que trazer aqui tudo sobre o Botafogo, eu trago. Então tem o Lula falando do Botafogo, inacreditável, até o presidente, né, fala da gente. Isso e muito mais agora, mas antes disso aqui, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa do cara que é bem informado sobre o glorioso. Então, ó, vamos pro vídeo. Há tempo venho defendendo que deveria se convocar uma seleção brasileira com jogadores que disputam o Brasileirão. Esse dia eu tive com o presidente da CBF lá em Brasília, eu falei para ele, por que não convoca uma seleção só dos jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro? Os 2 gols de ontem foram do Botafogo, Isso, né? é porque os que estão fora não são melhores do que estamos aqui. Nós não temos nenhuma sumidade lá fora. Você não tem nenhum Garrincha, nenhum Romário, você não tem lá fora. Você tem um monte de jovens, que Deus queira que sejam bem-sucedidos, que sejam craques, mas ainda não são craques. E você tem aqui no Brasil jogadores bons da mesma qualidade. E ontem foi uma coisa que Deus me ajudou. Ou seja, aquilo que eu venho falando aconteceu. Quem marcou o gol do Brasil ontem foram os 2 jogadores que jogam no Brasil e os 2 do Botafogo. Ora, então dê uma chance para os caras que jogam aqui. A turma do Beck gosta de aprontar, né? E eu tô aqui para isso. Ontem eu fui para as ruas de São Paulo apresentar o nosso novo quadro. E você vai descobrir como funciona a partir de agora. Mude a minha ideia. Estamos na 9ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e fora o 5-1 contra a Bolívia na primeira rodada, foi o primeiro jogo que o Brasil conseguiu marcar 2 gols, com 2 jogadores do Botafogo trabalhando junto. Sim, concordo. É um momento muito bom do Botafogo, mas não acho que a base deve ser do Botafogo. É um time que é conhecido historicamente por pipocar. E a gente sabe que na seleção brasileira, além de ser muito mais pressão do que a torcida do Fogão, a gente sempre tem que estar nas melhores condições. E ontem o Brasil foi um time que, não só por conta das peças do Botafogo, mas muito se deve, por exemplo, o Rodrigo, que começou a jogar, do Martinelli entrou muito bem. Então acho que o Botafogo é um time que pipoca muito. Desculpa aí os torcedores do Botafogo, mas o Henrique mesmo sabe muito bem que é bater no Botafogo. Então acho que algumas peças o Botafogo peca nisso e deixa o resultado escapar. Na minha visão, se o Neymar estivesse jogando, eu acho que o Neymar... Esse jogo não seria 2-1, esse jogo poderia ter sido muito mais. Porque primeiro, o Neymar vai criar e o Neymar pra mim é a base da seleção. Oi? O Neymar é a base da seleção. Que isso, gente? Uma vez que o técnico Dorival teve os desfalques do Real Madrid, Militão e Vinícius Júnior, o Botafogo foi o time que mais cedeu jogadores para a seleção. Mude minha ideia, por que o Botafogo não deveria ser base da seleção? Eu acho que o Botafogo é um grande time, claro, do Brasileirão, do Brasil, mas ele depende muito dos jogadores de fora, como o Savarino, atacante, né, que não é brasileiro, o Alexander Barbosa, zagueiro também, a dupla de zaga dele, que é o Bastos, também não é brasileiro. Então acho que muitos jogadores, chamar o Botafogo de base da seleção tem que ter pelo menos mais uns 5, 6 nomes. Eu acho que no time atual não existe, são mais jogadores de fora. Eu acredito que sim, para mim o Botafogo inclusive tem o melhor momento do brasileiro, de todos os times brasileiros, inclusive de todos os times. Mas eu não acho que faz sentido se você ter um ataque do Real Madrid e utilizar um ataque do Botafogo. O ataque do Real Madrid tem funcionado na seleção brasileira?
pode não ter funcionado a seleção brasileira, mas aí, como eu acho ilógico dizer que funciona em um lugar, não vai funcionar em outro. Deixa o Botafogo ser a base da seleção brasileira, por que não? Sou São Paulina, deixa o Botafogo ser feliz. Quem vai querer começar? Vamos lá. Eu começo. O Fernandão, ele vai chegar aqui na frente do telão, ele vai escolher uma posição. Se ele acha que o Botafogo será campeão brasileiro, campeão da Libertadores, se ganha a Libertadores e o Brasileirão, ou se fica sem títulos. Aí ele vai simplesmente parar aqui e vai dar a explanação dele. Aqui, gente, tem esse negócio aqui, é porque não entrou aqui o nosso acento correto, mas todo é o tio, só que a fonte ela é um pouco diferente, então não venha cornetar nas redes sociais, ok? Porque está correto. A nossa produção é nota 10. Parabéns a todos. Quem vai começar? Vambora. Eu começo? Vambora, Pedrinho, solta o som. Ainda bem que não tem a bola aqui, que ele não ia querer me dar uma carinha. Cadê a bola? Agora eu vou usar o braço. Vamos lá, Nandão. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para ser campeão brasileiro. Como eu acabei de falar, 77 pontos. Acho que ninguém consegue fazer mais do que isso. Principalmente com o Botafogo mantendo a sua regularidade, depende só de si para ser campeão. Com relação a Libertadores, esse fato de jogar do River, estar disputando a semifinal, do jogo ser na Argentina, no Monumental, dificulta muito. Vai depender muito de quem passar para a final. Aí as chances do Botafogo podem aumentar ou diminuir com relação a Libertadores. Ah, tá. Mas você não acha que vai... Libertadores você acha difícil? Mas e se for o Galo? Se for o Galo, as chances aumentam. Mas também não dá para cravar, porque o Galo é muito forte jogando em casa. E tá crescendo muito. Em casa não, pô, vai ter que jogar lá. Jogando em casa e o jogo sendo em campo neutro, fica 50% para cada. Discordo! Eu acredito muito mais no Galo, no jogo, em relação a refino técnico, do que no próprio River. Só que o fato de jogar em casa, diante da sua torcida, eu já joguei no Monumental de Nunes. E é muito difícil jogar lá contra eles com a sua torcida apoiando. Eu tô totalmente de acordo com você, porque eu assisti esse último jogo do River Plate agora. Cara, eu joguei um jogo lá que a gente estava ganhando de 3-2 até perto do fim. E a gente tomou uma virada para 4-3, um time que tinha Aimar, Saviola, Ángel, Ortega, tá ruim. Ayala, enfim. Você conseguiu enxergar a bola ali? Tu marcou alguém? Cara, olha, eu sou... Tem um amigo meu que diz que o Alan, meu querido Alan, um beijo pra você, que se só tivesse jogo grande, eu teria ido muito mais longe. É mesmo? Tu gostava, né, não? Sei lá, espírito. Eu falo muito de espírito aqui, mas às vezes a gente deixa baixar um pouco quando o jogo não é tão... A gente não lida com ele com tanta importância e acaba tomando. Fica desatento, perde a atenção. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Às vezes você acaba e você percebe isso quando tá mais velho. Agora não dá mais tempo. Agora já foi, né? Já foi. Mas tá bom. Tiagueiro, você, vai lá, vou deixar você sentar aqui também. Cara, eu tô muito... Ó, pessoal, só uma coisa aqui, o pessoal da produção acabou de me informar que essa tela aqui, ela foi feita exatamente para o Thiago Carvalho. Por quê? Porque é do mesmo tamanho que ele. Vou passar aqui, vou dar pra ler todos os nomes, ó. Cara, o dono da bola é feito pra mim, tá? Dá licença. Bom, eu tô muito confiante com o Fogão. Tá. Eu vou ficar com o Botafogo vai ganhar o Brasileiro e a Libertadores. É mesmo? Diferente do Fernando. Eu acho que o Brasileiro, ninguém vai pontuar mais do que o Botafogo, até pela tabela que a gente viu aqui. Eu acho que o próximo jogo que dá pro Botafogo de fato perder pontos, assim, que é realmente complicado, é o jogo contra o Palmeiras. E ele vai acontecer daqui a muito tempo. Então talvez lá o Botafogo já esteja com esse título até bastante encaminhado. É claro que a gente tem que analisar também a tabela do Palmeiras. Agora, em relação à Libertadores, eu acho que o Botafogo é muito mais time do que o Peñarol. Tá? Eu acho que vai fazer um bom resultado aqui, vai levar um bom resultado pra lá, pra segurar talvez lá. Acho que dá pra vencer aqui com mais de um gol de diferença, 2. Ficar no 2 pra ficar tranquilo. Agora, em relação a Libertadores, a final da Libertadores, eu acho que vai dar River Plate. Vai ser no Monumental e o Botafogo vai ganhar o River Plate no Monumental. Meu Deus do céu. Pode printar. Não, isso é legal. Pode printar. Eu gosto da história. Gostei, tá? Mas tomara que seja. Tomara. Só que a forma de você competir em um mata-mata é diferente da forma que você compete num campeonato de pontos corridos. E isso deixa a gente um pouco... Eu, particularmente, já disputei os dois tipos de competição, me sinto um pouco receoso com relação a esses jogos, principalmente contra times que têm muita tradição. E isso faz muito... Ah, a tradição joga? Não joga. Mas quando entra em campo, você absorve o espírito da competição, é muito difícil de você vender barato os resultados, principalmente jogando em casa. Porque a Libertadores vai te dar uma liberdade de criar dificuldades para a equipe visitante, coisas que a gente não faz aqui no Brasil. E isso está certo.
A gente é desportista, a gente sabe jogar o jogo. Mas o restante da América do Sul tem dificuldade em fazer isso. Já vimos em tantos outros jogos que vestiário pintado minutos antes do jogo, foguetório na porta de hotel. Sinalizador direto. Dificuldade com relação à alimentação. Muitos times, às vezes, levam a própria alimentação para não se alimentar, porque pode ter algum tipo de, enfim, de surpresa. Um temperinho, né? Diferente. Então é bom estar esperto, estar atento, porque Libertadores não é Champions League, não. Jogar aqui é difícil. Quero ver os de lá vir aqui jogar. Dito isso, o time do Botafogo é muito melhor que o do River Plate. Não, muito melhor. E vai ter gol do Almada na final para ficar bem argentina na final. Isso, seria legal. Hoje o Botafogo joga o melhor futebol das Américas. Eu também acho. Eu tô contigo nessa. Das Américas eu não sei, porque a MLS tem gol toda hora no mas meio pelo amor de Deus, aquilo lá... Das Américas, eu não tenho dúvidas disso. Agora esse último jogo, River Plate e Platense. Eu perdi 2 horas de vida. Perdi. Jogo horrível. Errado tava você. Horrível. Horrível. E olha que o River tava Lanzini, Borra, Colídio, Simon, Pezé, Lacunha, todo mundo. Trouxe os caras lá de fora, tudo bem, são bons. O Pezé é bom zagueiro, a Cunha é bom lateral, mas eu ainda não tô conseguindo ver esse negócio todo assim no River Plate, não. Acho, inclusive, que o Atlético, com a bola que tá jogando, pode surpreender. Bom, vamos para um assunto um pouquinho mais importante aqui, cara, que é sobre essa questão aqui, ó, do Maraca. O Maraca já tem 50 mil ingressos vendidos para Botafogo e Criciúma, cara. O Botafogo vai lotar o Maracanã depois de alguns anos sem jogar como mandante no Maracanã, né? No máximo que a gente fazia ali era um clássico dividido, ou então como visitante, né? Mas sendo mandante realmente, acho que foi 2014 a última vez. Então o Botafogo vai voltar a ser mandante do Maracanã e vai bater recorde, tá? Inclusive só essa quantidade de ingressos vendidos já supera aí os últimos clássicos que tivemos no Maracanã, os últimos jogos de Flamengo, por exemplo, de Fluminense. Então assim, o Botafogo deve botar mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Inclusive o setor norte foi aberto. Então, você que estava aí cobrando a abertura de outro setor, enfim, o setor norte já foi aberto. Nesse momento faltam poucos ingressos para o setor sul, Maracanã mais, que é o mais caro, então ainda falta um pouquinho, e o setor norte foi aberto agora, então vai ser mais aí uns 10 mil lugares para os botafoguenses, né? Porque tem que reservar 4 mil, 5 mil, enfim, não sei ao certo ali, um cantinho para a torcida do Criciúma. Então, assim, 50 mil ingressos vendidos, podendo aí chegar a 60 ou até mais que isso. Eu calculo um público aí em torno de 65 mil pessoas no Maracanã no próximo jogo. E você vai no Maracanã? Deixe aqui nos comentários se você vai ou não e o seu palpite pro jogo. Quanto você acha que vai ser o jogo, né? Eu vejo muita gente animada, realmente o Botafogo é muito mais time, mas temos que respeitar todos os adversários, né? Não podemos ficar no oba-oba. Jefinho, cara, jogador importante, ponta, habilidoso, rapidinho, um cara que a gente sabe que é importante pro Botafogo. Hoje, né, com o Botafogo bem, com o Luiz Henrique voando, né, o Júnior Santos voltando, de fato a gente acaba até falando assim, pô, o Jefinho pode ser que não seja tão importante assim. Eu entendo você falar isso, você pensar isso. Mas, de fato, é importante. O Botafogo conta muito com o Jefinho, já está em transição, em processo de recuperação, já treina com bola e nos próximos jogos poderemos ver a volta também de Jefinho. Ou seja, Júnior Santos voltando, Cuiabano voltando, Eduardo voltando e agora também Jefinho voltando. O único que infelizmente não volta é o Pablo, que simplesmente abandonou o futebol, né? Tem 36 ou 28 minutos lá jogados em 9, 10 meses, né? O tempo que o Pablo do Botafogo, desde fevereiro. Então são 8 meses, né? 8 meses. E tem isso de campo. Parece que abandonou o futebol, né? A grande verdade é o que tá aparecendo, tá? É impressionante a demora para a volta do Pablo, que não tinha motivo para isso. O Patrick de Paula, por exemplo, quando se machucou, a expectativa era de 1 ano de volta, lenta e tal, e voltou. Agora, o Pablo não tinha expectativa nem a pau de 8 meses para ficar fora, e tá 8 meses fora. Enfim, todo mundo se machuca, todo mundo volta antes do Pablo. É impressionante, mas vamos olhar o lado bom? O DM tá vazio. Basicamente, hoje você tem basicamente só o Pablo no DM, então tem um DM bem vazio. Isso é muito, muito, muito bacana, tá? Então, Eduardo voltando, Cuiabano, Júnior Santos voltando, e o Jefinho agora, finalmente, nos próximos jogos aí, poderemos contar com ele. Quem sabe, no jogo já da volta contra o Penharol, já podemos ter o Jefinho, ao menos, relacionado. Vamos ver como é que vai ser a expectativa do clube interno. Mas o Botafogo conta com o Jefinho, é um jogador que é importante, e que ontem você pergunta, cadê o Jefinho, cadê o Jefinho? Tá voltando, finalmente, aí ao nosso glorioso. Que hoje a Libertadores é um torneio desequilibrado, economicamente. Sim. Desde 2018, a gente não tem um campeão que não seja... Justamente você vai pegar uma mudança de regulamento, né? Quando você ampliou as vagas
para o futebol brasileiro. Quando saíram os mexicanos, isso foi já para Libertadores de 2017, quando os mexicanos deixaram de participar, porque justamente a Libertadores, que era disputada só no primeiro semestre, ela passou a pegar também segundo semestre. E isso coincidia com a Conca Champions lá. E eles não tinham mais espaço no calendário dos Mas não tinha uma coisa de que os times que vinham para a Libertadores eram os times que não se classificavam para a Conca Champions? Se eu não me engano, eram os 4 primeiros que iam para a Conca Champions e do quinto ou oitavo que vinha para a Libertadores. Não tenho certeza sobre isso, não. O que eu sei é que eles alegaram que não tinham condições de esticar. Eu lembro que de fato foi a mudança do calendário quando estica a Libertadores. Mas enfim. E aí aumenta o número de clubes da competição, porque você passa a ter a fase prévia. E você hoje pode ter até 9 clubes brasileiros. Naquela época eram 4 que jogavam. Se eu voltar lá na minha infância e adolescência, 2 participavam, né? O campeão e o vice só. Então você pode ter 7, 8 ou até 9 times brasileiros. A gente sabe que o futebol brasileiro tem muito mais investimento que os demais países da América do Sul. A possibilidade dos brasileiros chegarem às finais é muito maior. E aí a gente tem visto isso acontecer. Só brasileiro que leva nos últimos anos. Você é contra essas... Você acha que é ruim para Libertadores tantos brasileiros lá? Eu acho que seria mais interessante se houvesse mais equilíbrio. Mas entendo que é um negócio. Enquanto negócio, funciona para a Conmebol, funciona para os clubes brasileiros. E o que manda é o dinheiro. E enquanto for assim, vai continuar funcionando dessa forma. Quem foi que veio aqui e falou que os clubes argentinos não podem ser SAF? Que é proibido. Mas é uma briga que está acontecendo lá. Então. Os caras estão querendo liberar, né? Na verdade, os clubes não querem. Os clubes se reuniram, eles não querem. Mas é uma coisa que está sendo imposta pelo atual presidente, né? O Milei. Ele está fazendo a lei e está dizendo que não só incentivando, mas colocando os clubes numa situação difícil. Inclusive, agora tem uma guerra política lá na AFA, né? E o presidente do Tajeres, que é um dos donos do grupo Pachuca, no México, tem uma história longa, ele está se colocando como opositor ao atual presidente da AFA, né, o Chiqui Tapia, e aí ele se aproxima do Milei nesse processo, porque entende o Milei como alguém que está contra a voz corrente dentro da AFA hoje. Então, há uma briga, era proibido ter SAF, agora vai ser permitido e o governo está cada vez mais incentivando que seja dessa forma. Pô, se não for, acho que os argentinos vão ganhar mais nada. E aí, falando dessa atual edição aí, dessas semifinais postas de Libertadores, o quanto te surpreendeu essa classificação do Peñarol e o quanto te surpreenderia ainda mais um Peñarol passar pelo Botafogo? Você acha que é impossível? Tem que falar que eu tenho uma relação especial com o Peñarol, porque o Peñarol foi o clube que inspirou as cores da minha escola de samba, São Clemente. Olha aí. O São Clemente, que tem as cores do Peñarol, porque o fundador da São Clemente, certa vez, foi ver o jogo do Peñarol e se encantou com as cores, colocou na escola. E quando eu descobri isso, e já tem muitos anos que eu descobri isso, passei a olhar com mais carinho, mais atenção, estudar um pouco mais da história e tal, do Peñarol, e acompanhar o Peñarol de perto. É uma grande surpresa que ele esteja onde está hoje, porque se a gente olhar para o ano passado, o Peñarol jogou Sul-Americana e perdeu todos os jogos da fase de grupos. Perdeu todos os jogos. Acho que se deve muito ao criticado por aqui, Diego Aguirre, desacreditado por aqui, Diego Aguirre, que tem uma relação com o clube fora do normal. Ele foi o autor do gol do último título do Peñarol na Libertadores, em 87, um gol agônico, como eles chamam, aos 120 minutos do terceiro jogo contra o América de Cali, jogo extra que na época havia, né? Lá em Santiago, no Chile. Depois ele foi o técnico que levou o Peñarol à sua última final de Libertadores contra o Santos. E agora ele ficou fora desde então, e ele volta e ele consegue montar um time que compete. Claro. Você achou vexame o Flamengo perder para esse Peñarol? Não acho vexame. É claro que a expectativa do Flamengo é muito grande, mas ano passado ele foi eliminado pelo Olímpia. Que também é de tradição também.
É que tem tradição, tem camisa, tem história, mas que também nem tá jogando essa Libertadores. Exato. Entendeu? Acho que o Flamengo tem problemas internos. Eu acho que a gestão esportiva do Flamengo é uma gestão equivocada e ela vai na contramão de um clube que profissionalizou sua administração econômica e deixou na mão de amador o futebol. E aí tem um monte de consequência nisso. Mas sobre o Peñarol, só para terminar, no início do ano eu não acreditava, mas eles conseguiram contratar um jogador diferente, que é o Léo Fernandes, que estava no Fluminense, não foi usado praticamente pelo Diniz ano passado, mas que é um jogador muito habilidoso, e o Aguirre conseguiu construir em torno dele um time de operários. Então, um time muito bem estruturado, muito bem organizado taticamente, que tem um jogador diferente no meio, que até não jogou bem contra o Flamengo, mas é um time que se defende bem e sai muito bem no contra-ataque. E é mata-mata. Era engraçado, né? O Aguirre, ano passado, teve o pior aproveitamento de todos os técnicos que passaram pelo Santos. 5 jogos só, né? Mas, perdeu 4, cara. Sim. E assim, tomando de 3 do Cruzeiro em casa com uma escalação indefensável, injustificável. Assim, um negócio que trabalho com santistas que também não gostam nem um pouco. Aliás, tem um que diz o seguinte, que o Aguirre foi pro Santos para vingar a derrota na final da Libertadores. E que conseguiu. Exatamente, cara. Eu vou rebaixar. Jogou uma pazinha no rebaixamento. Mas o fato é que no Peñarol ele tem uma aura diferente. Sim. E o momento, eu tive lá semana passada na cobertura, sabe? Fiquei impressionado com a alegria deles, né? Não, e a comemoração dele no final do jogo, né? foda, cara. Ficar chorando. Ele é um mito lá. Agora, eu acho difícil passar pelo Botafogo. Eu também acho, cara. Acho difícil passar pelo Botafogo, que é um time que tem jogado um futebol muito mais consistente do que o Flamengo, né? E na outra perna, porque muito se fala que é o ano do River, porque a final é no Monumental, mas ao mesmo tempo esse time do Galo tem se mostrado muito competitivo nas Copas, né? Já ganhou ontem do Vasco, não vai ter missão fácil lá em São Januário, longe disso, mas também contra o São Paulo na própria Copa do Brasil, veio aqui no Morumbi e ganhou. Então é um time que é equilibrado para jogar essas Copas e pega um River que faz umas quartas de final abaixo do que a gente imaginava, né? Sim. Em termos de futebol jogado ali, pelo time que tem, pela volta do Galhardo, Investimento enfim, que fez. Investimento. Reforço. Tem algum favorito na tua cabeça para esse confronto? Não vejo favorito. Acho que o Galo tem chance de passar. Acho que tecnicamente é um time, hoje, acho que mais consistente do que o River. É curioso porque essa Libertadores, o River tá nadando de braçada até aqui, né? E uma Libertadores que provavelmente ele vai decidir na sua própria casa, né? Então, assim, dá para pensar que... Se ele não passar, não vai ser lá, né? Aí vai depender muito de quem passar. Assim, porque o estádio é muito grande, eles não querem passar a impressão de que o estádio não lotou. Entendeu? Hoje é o maior estádio da América do Sul. Então, se você vai levar torcidas para lá que não tem a capacidade de encher aquele estádio... Por exemplo, se o Peñarol passar, enche. Porque Montevidéu é do lado de Buenos Aires. É só pegar lá um ferry boat que você em 1h30 está em Buenos Aires. A torcida do Peñarol tem capacidade para encher aquele estádio. A parte dela. Né? Mas, assim, não sei se eles levariam a final para o estádio sem o River. Tipo, Galo e Botafogo, não enche. Não sei se eles levariam. Não enche. Não enche. Não sei Todo se eles respeito levariam. aos dois Todo torcidos, respeito. mas eu acho que não enche. Então, por isso que eles até agora não confirmaram. Que eles querem um estádio que pareça cheio, né? Que esteja cheio para o grande momento da competição. Mas que assim, e até agora o caminho do River foi um caminho tranquilo, não pegou nenhum grande adversário no caminho, sabe? O sorteio foi bom pro River. Então assim, tá tudo a favor dele, falta ele jogar mais. Falta ele jogar mais bola, assim, já trocou de técnico, demitiu o De Michelis, trouxe de volta o Gadiardo, tá lá, mas até agora não decolou. Então, vamos ver. Claro que no mata-mata tudo fica muito mais próximo, né? As distâncias são muito menores no mata-mata. Tudo pode acontecer. Se você apontar um favorito hoje, então seria o Botafogo. Eu acho ganhar a Libertadores. Entre Botafogo e Atlético, pelo futebol. Eu acho o Botafogo muito forte nesse momento. E o Botafogo, o fato de ter passado pelo Palmeiras diz muito. Diz muito. Porque o Palmeiras é o time
assim, mais talhado para a Libertadores, né, dos últimos anos. Chegou às últimas 5 semifinais, né? Foi, 5 semifinais e caiu nas oitavas dessa vez para o Botafogo. É uma demonstração de força muito grande, né? De um time que está pronto. Mas é jogado, né? Gente, sobre essa questão da seleção brasileira, jogadores da Europa, eu já falei isso em live já. A live que teve pós-jogo, né? Após aquele jogo que o Botafogo, que o Brasil ganhou do Chile, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus, eu falei que, cara, é muito mais... E isso o Veloso falou também, do Donos da Bola, etc. E foi o que o Lula falou, né? Sou obrigado a concordar com o Lula, fazer o quê? Botafogo, me fazendo concordar com esse cara. O Botafogo, quer dizer, a seleção brasileira, quando ela só contrata jogadores da Europa, antigamente, show de bola, era Milan, era Inter de Milão, era Juventus, era Bayern de Munique, era Manchester United, era Barcelona, Real Madrid, só times cascudos, jogadores estavam toda semana jogando jogos pesados, todo ano tinha decisão, mais de uma decisão para jogar, pra você ali ter que buscar ali um grande feito pelo seu clube, pressão, tudo isso influenciava, grandes torcidas e etc. Agora, quando você pega os caras da Europa que jogam em Fulham, Crystal Palace, Nottingham Forest, West Ham, Brighton, Montpellier, entendeu? Lille. Entendeu? Os caras não estão acostumados a jogar decisão. São jogadores acostumados a jogos comuns, torcidas pequenas, frias. Não são jogadores que estão ali acostumados com pressão, acostumados com jogos tensos, pesados, cascudos, grandes clássicos o tempo todo. Não são. Enquanto isso, no Brasil, um jogador do Vasco tem muito mais pressão do que um cara desse. Não porque tem que convocar alguém do Vasco. O time do Vasco é muito fraco. Mas Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Inter, esses times, Fluminense, esses times têm jogadores muito mais capacitados para aguentar pressão, jogar grandes jogos, do que um Fulham, um Nottingham Forest, um Montpellier. Não, entendeu? Essa é a diferença. A qualidade dos caras é inegável, mas a questão de pressão, nem sempre qualidade é só o que interessa. Às vezes o cara ser um jogador cascudo, jogador de decisão, influencia muito mais que qualidade, né? O Botafogo mesmo teve times, né, anos atrás, muito qualificados tecnicamente do que seus adversários, mas com jogadores frouxos. Nós sabemos de quem estou falando. Jogadores bons tecnicamente, mas eram frouxos, arregavam na hora H. Então, esse pode ser o recado, né, que a gente tem que interpretar aí de pessoas como o Veloso, do Donos da Bola, ou até o próprio presidente que falou aí. Então, eu concordo. Sou obrigado a concordar. Mas então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo, o conteúdo. Botafogo vai, como disse Jorge Igor, chegar à final da Libertadores. E aí, amigo, se vier o River Plate, vai ser contra tudo e contra todos. Se vier o Galo, tá aberto. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Sigo no meu estúdio improvisado, né? Aqui viajando, mas tem conteúdo todo dia para vocês. Não falta e nunca vai faltar. Porque todo dia tem Botafogo na mídia. Mudou, né? Agora nós dominamos o noticiário esportivo do Brasil. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.